que eu sempre começo o culto perguntando isso. E vocês vão ver, até eu morrer eu vou perguntar isso, porque essa é a razão do nosso existir. João 15, 16, maravilha, né? Então essa passagem é a passagem da tua vida. Não pode esquecer isso aí. Tem que lembrar cada manhã, não foram vocês que escolheram a Deus, Deus te escolheu para que você permaneça no caminho e dê fruto, só isso, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, diz Jesus, Ele vai fazer. Então esse versículo ele tem que estar na nossa mente, tem que estar gravado na nossa mente. Cada manhã a gente tem que lembrar disso aí, a missão, o porquê de eu existir aqui na terra está aí, né? Graças a nós, hoje eu quero ler com vocês a passagem de Isaías 55, versículo 8. E a mensagem dessa manhã se divide em 3 fases. A primeira fase: Deus faz tudo o que Ele pode para nos salvar. Segunda coisa, o homem não está nem aí com isso. E terceira coisa, Deus então agora considera esse não estar nem aí e faz algo maravilhoso na nossa vida. Então vocês vão ver a mensagem disto hoje. Deus faz tudo o que Ele pode para nos salvar, tudo. Ele já fez, está fazendo e fará. Mas o homem não está nem aí com isso. E nós estamos vendo, eu vejo por aí muitas pessoas, né, que estão andando pela rua e não estão nem aí com salvação. Não sei se vocês percebem isso. Tem gente que está vivendo por viver, né? E vivendo aleatoriamente e nem acredita mais na existência de Deus. Nem quer saber de igreja também, nem quer saber de... Talvez você conheça pessoas na sua família que vivem assim, aleatórios com relação a isso. Mas aqui em Isaías 55, versículo 8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, a maneira como Deus pensa não é a maneira como nós pensamos. Os caminhos que Deus tem traçado para nossas vidas não são talvez os mesmos que nós planejamos. Atos 17, versículo 28, eu gosto muito dessa passagem. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, hoje pela manhã, você já parou e pensou isso? Você está vivo porque Deus quer que você esteja vivo. Quantas pessoas hoje não acordaram? Quantas pessoas hoje estão no hospital, passando por trabalhos, dificuldades, e você está aqui? Já não é uma bênção? Então Deus está fazendo tudo. Primeira coisa, te acordou hoje pela manhã. Então hoje pela manhã você está o quê? Acordado, está vivo. Porque você quis ficar vivo? Você quis acordar hoje? A sua mente diz: olha, vou acordar hoje pela manhã. Não, quem é que te acordou hoje pela manhã? Deus. Ele quer que tu esteja vivo. E a Bíblia diz isso, ó: nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Eu fico até arrepiado de falar isso aqui. Que coisa maravilhosa, né? Você já parou a pensar sobre isso? Você não consegue, você está dirigindo, né? Você está dirigindo com a sua família. Eu quando vou pegar o carro, desde pequenininhos, meus filhos, né? Eu não sei se os pais aqui percebem isso, mas o pai começa a dirigir, os filhos fazem o quê? Dormem. Meus filhos são assim, né? Eles vão embalo do carro, já vão apagando, já vão dormindo ali. A confiança que eles têm no pai. Mas se o pai bater o carro, você vai pensar nisso?
confiança que eles têm. Nós temos essa confiança também em Deus quando levantamos pela manhã e vamos sair para o trabalho, vamos fazer as nossas atividades e saber, puxa vida, que privilégio, Deus me acordou hoje e eu estou vivendo porque Ele quer que eu viva. Que privilégio isso na minha vida. Mas ao mesmo tempo a gente olha para as pessoas que estão ao nosso lado, não estão nem aí com isso. Acordaram porque eu fiz exercício físico, eu tomo água, eu como bem, por isso que eu me levantei hoje pela manhã. Não é nada disso. São pessoas ingratas. Se você pensa assim, você é ingrato. Deus faz tudo, inclusive te levantar. O teu coração está batendo por quê? Porque ele quer bater. A ciência não sabe até hoje como é que o coração bate. Não sabe nem o que tem aqui dentro da cabeça também. Quem é que sabe de tudo isso? Deus. O teu coraçãozinho está batendo porque Ele quer que bata, não porque tu queres, ou porque tem alguma coisa por trás disso. Não, é porque Deus quer que bata. Você já parou a pensar sobre isso? É tremendo. Deus faz tudo. E ainda diz lá em Filipenses também, olha bem o que diz a Bíblia em Filipenses. Olha o que Ele faz mais na tua vida, Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer quanto o realizar, o efetuar. Ou seja, você veio à igreja hoje porque você quis? Você veio à igreja hoje porque você quis? Não. Quem é que quis que você viesse à igreja hoje? Vocês também querem que os outros venham, não é? Porque Deus quis que você viesse à igreja. Por isso que muitas vezes está errada aquela oração que a gente faz aqui na igreja, né? A gente ajoelha e diz: Senhor, venha estar conosco aqui na igreja hoje. Mas aqui não é a igreja dele, é a casa dele. Então deveria ser o contrário, deveria dizer o quê? Senhor, muito obrigado pelo convite que o Senhor nos fez para estarmos aqui. Porque se Ele mantém o teu coração, se Ele te levantou pela manhã, Ele que colocou em ti o desejo do quê? De estar na igreja. Agora alguns poderiam estar pensando assim: tá, mas e por que o homem serve então? Se Deus me move, Deus me mantém vivo, Deus faz em mim o querer e o efetuar, para que o homem serve? Daqui um pouquinho vocês vão ver isso aí. Jeremias 29 e o versículo 11. Olha que maravilhoso esse nosso Deus. 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento que tu é mau, que tu é ruim, que tu é ingrato. Olha ali. Mesmo que tu seja ingrato, que tu não agradeça a Deus, o que diz a Bíblia? Eu é que sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. Pensamento de quê? De paz. Eu te amo. Mesmo que tu seja ingrato, mesmo que hoje tu esteja passando por dificuldade que tu não acredita, então aquela pessoa que eu falei, que hoje não está nem aí com Deus, o que Deus pensa dela? Eu fico olhando, mas que pessoa ingrata, né? Essa pessoa não quer saber de Deus, está vivendo aleatório. Mas como é que Deus pensa a respeito dele? Pensamento de paz. Ama aquela pessoa. Vocês conseguem imaginar isso? Ou seja, se Deus me acordou hoje pela manhã, meu coração está batendo, o coração dele também, a mesma coisa. Deus ama a mim e a ele da mesma maneira. Deus ama a todos. Então Deus diz aqui: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não
Eu é que sei, eu não desisti de ti, não. Eu estou ao teu lado. Eu te amo. Eu quero cada vez mais te apoiar, estar ao teu lado. Efésios. Olha que Deus maravilhoso. Essas passagens são extraordinárias. Efésios 1, versículo 4. Assim como vos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante ele em amor, e ainda ele nos predestinou para ele. Ele nos predestinou para ele, diz o versículo 5, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, nós somos predestinados para quê? Para a salvação. Deus já nos predestinou. Então nós todos aqui temos o direito da salvação. Que Deus maravilhoso, né? Romanos 8, versículo 29. Porquanto aos que antemão conheceu, também predestinou, para serem conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, tem muitos textos ainda que a gente poderia arrolar aqui, mas acho que aí tá bom, né? Deus faz tudo. Ele nos acorda pela manhã, nosso coração bate, Ele nos dá vida, nós nos movemos, nós existimos, tudo depende dele. Hoje nós estamos vivos porque Ele quer. O que você deveria dizer nesse momento? Obrigado, Deus, né? Então dá um abraço naquela pessoa que está do teu lado agora, e diz o seguinte para ela: privilegiada que tu é, privilegiado que tu és, Deus te ama, Deus te ama e Deus quer estar ao teu lado. Diz para essa pessoa: não desanima, Deus te ama. Deus te ama. Tu és um privilegiado por estar nesse mundo. Deus te quer muito bem. Então não fique desanimado. Amém. Isso fez lembrar também que Deus me ama, né? Irmãos, quando você encontrar também alguém na rua, né? Abraça essa pessoa e diz, né? Ela, né? Deus te ama. O teu parente, o teu amigo que tu acha assim, essa pessoa não tem esperança, essa pessoa, né? Não, Deus ama essa pessoa e Deus quer muito bem essa pessoa. Mas você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, saiba, se você está desanimado, se você está sofrendo algum problema de saúde, saiba que Deus te ama. Deus está fazendo de tudo na tua vida. Então agradeça isso a Deus. Agradeça isso a Deus. Então Deus está fazendo de tudo. Nós já vimos aqui que Deus está fazendo de tudo. Mas agora veja a situação do homem. Eu falei primeiro que Deus faz tudo. Agora veja a situação do homem lá no livro de Romanos 7, aí que vocês estão bem pertinho já. 7, versículo 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. E o versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, o homem não está se preocupando com Deus. Desventurado homem que sou, o bem que eu deveria fazer, estar agradecido a Deus pelas coisas, eu não faço isso. Eu só penso em coisas ruins. Paulo estava dizendo isso, ele estava sentindo. Você pensa diferente disso? Você só pensa em coisas boas? Você é diferente de Paulo? Não. Pior ainda. Pior? Né, Mirta?
queremos fazer as coisas erradas, ainda mesmo Romanos, aí 3, versículo 10, como está escrito: não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha aí que coisa terrível. Olha a situação do homem. Deus faz tudo, e aqui a Bíblia está dizendo: não há um só justo sequer, não há uma pessoa que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há. Ou seja, a Bíblia está dizendo que nenhum de nós que estamos aqui esta manhã fazemos o bem. Está certo isso? Vou ler de novo. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum. Eu não vou continuar lendo aqui porque tem várias. Que situação, né? Lá no livro de Apocalipse 3, vocês também já conhecem isso, decor. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que és o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego. Que situação do ser humano, né? Deus faz tudo. E aqui diz o que? O ser humano agora olha para ele e diz o que? Eu sou rico e abastado, de nada tenho falta, eu me levanto pela manhã, eu me mantenho na vida, eu sou uma pessoa. Está enganado. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Deus. Então tu estás enganado, tu achas que tu é feliz, mas a Bíblia está dizendo que tu és o quê? Infeliz. Por quê? Porque tu não és grato a Deus, porque tu não estás no caminho dele. Aqui diz que nenhum sequer, a situação que o ser humano está indo. Por isso que nós estamos vendo tantas e tantas coisas nesse mundo, guerras, né? E outras coisas mais que estão acontecendo, tudo por amor a quê? Ao dinheiro, à fama, a possessões e outras coisas mais. 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. Hoje o irmão falando ali que lá na oficina bota música e os caras louco esse, né? Cara louco, passa trabalhando escutando música. Olha aqui o que diz a Bíblia: ora, o homem natural não aceita essas coisas, porque é o que? É loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem o que? Espiritualmente. E ainda mais lá em 2 Timóteo 3, vocês também já conhecem bem a situação do mundo. 3, versículo 1, 2 Timóteo 3, versículo 1, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso vai durar muito tempo, né? Daqui a muitos anos isso. Não? A Bíblia está dizendo que é muitos anos aqui, nos últimos dias, daqui a muito tempo ainda. Pois os homens serão o quê? Egoístas,
avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos. Isso aqui vai ainda custar muito, né, para acontecer. Não? Já está acontecendo. Mas Deus te ama. Deus faz tudo. Te acordou. E tu é arrogante. E tu é blasfemador. Como é que pode isso? Vocês conseguem entender isso? E outra coisa que eu vou perguntar para vocês: isso aqui que está falando é das pessoas lá de fora, né? Nós somos arrogantes. Olha a situação que nós nos encontramos. Deus faz tudo por nós e nós somos cruéis, inimigos do bem, caluniadores, desafeiçoados, implacados. Então, como eu falei que a mensagem de hoje mostra um Deus amoroso te acordando pela manhã, fazendo de tudo por ti, te mantém vivo, tu te move, tu existe porque Ele quer, e tu és o quê? Ingrato. A Bíblia diz isso. Nós somos ingratos, irreverentes, desafeiçoados, caluniadores. A nossa situação é essa. Nós ficamos o quê? Com vergonha? Agora, o que fazer? O que fazer? Olha o que Jesus responde para nós. Atos capítulo 17. Melhor João, não é Atos, é João. Eu gosto muito do livro de João, vocês já perceberam isso, né? João 15:16 é um dos temas das minhas mensagens. Agora, o capítulo 17 de João é maravilhoso, porque Deus viveu aqui nessa terra e agora Ele pede para o Pai ser entronizado no reino dos céus. E Ele diz para o Pai aqui: Pai, devolve-me a glória que eu tinha antes contigo. Ou seja, nós sabemos que Jesus era Deus com o Pai, e aí Ele veio em forma humana para nos resgatar. E agora no capítulo 17 Ele pede para o Pai o que? Pai, devolve-me a glória. Mas junto com essa glória, Ele pede ao Pai o que? Ora, aqui no capítulo 17, não vamos ler, vocês leiam com cuidado em casa esse capítulo 17, que é maravilhoso. Ali no versículo 11, capítulo 17, 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Está se referindo a nós. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os de teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, Pai, e isto falo no mundo, para que eles tenho o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e eu sim que os livre do mal. E no versículo 21 é o ápice desse capítulo aqui: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, o que é?
é que nós sejamos um, com o desejo do Pai e de Jesus. Ou seja, que nós tenhamos em nossa mente gratidão a Deus, que nós tenhamos em nosso coração muitas coisas a pedir a Deus, mas também muitas coisas a agradecer a Deus, principalmente porque Ele nos mantém o quê? Vivos, e nós estamos nas mãos dEle. Então Deus quer que o meu pensamento seja o mesmo pensamento dEle, o meu gosto seja o mesmo gosto dEle, as mesmas coisas que Ele sente são as mesmas coisas que eu deveria sentir. Jesus, quando esteve aqui na terra, o que Ele dizia? Eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Você está aqui na terra fazendo a sua vontade ou a vontade de Deus? Ou seja, hoje pela manhã, você gostaria de estar em outro lugar ou no melhor lugar do mundo, como nós cantamos? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Agora, irmãos, eu quero dizer isso aqui com muita profundidade. Não se engane. Não se engane. Muitos de nós estamos iludidos. Se você não está aqui na igreja hoje, se você não se sente bem na igreja, se você não se sente bem cantando, louvando, orando a Deus, você não está no melhor lugar do mundo. Você entendeu isso? A profundidade que significa isso? Ou seja, você tem que estar aqui, estando aqui. É isso que Deus quer sentir no seu coração, porque eu sei que pensamentos que tem, os meus pensamentos não são os vossos. Você acha que está me enganando, mas não está me enganando, você está enganando a si mesmo. Muitas pessoas vêm à igreja por vir, muitas pessoas estão aqui no sábado por estar, mas Deus quer que você seja um com Ele. O que significa ser um com Ele? Senhor, eu estou aqui porque eu quero estar aqui. O meu desejo verdadeiro é estar aqui. Você compreende isso? Ele entende isso. Ele entende isso. Se o teu coração realmente sente isso, então é isso que ele está querendo dizer aqui para o Pai. Pai, eu rogo, não precisa tirá-los do mundo, porque eles têm uma missão ainda. Tem muitas pessoas que estão precisando dessas palavras também, Pai. Mas, Pai, que eles entendam que eles precisam ser um conosco, comigo e com o Senhor, Pai. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que é livrar do mal? É ser o coração duro, arrogante. Pai, que eles sejam um, a fim que todos eles sejam um, como Tu és comigo, Pai. É isto, é a minha mente conectada. Quando eu ligo o rádio, o que faz sentido na minha cabeça? Então você começa a se analisar agora. Quais são as músicas que eu curto? Na juventude, eu tenho filhos adolescentes também. E quando eles estão escutando uma musiquinha lá meia, eu pergunto assim: filha, essa música faz sentido na tua cabeça? Faz, pai, faz, pai. Então tá, eu vou orar para que não faça mais, porque essa música na minha cabeça, olha, filho, pai, tu está ficando muito velho, pai. Eu sei que estou ficando velho. Não é assim que os filhos falam com a gente? Mas, irmão, quando a gente liga o rádio e aquele samba ou aquele pagode, sei lá,
Eu não gosto disso, né? Mas tem gente que gosta. De repente, pode ser. Mas será que faz sentido aquela música na tua cabeça? Se faz, a gente tem que ter cuidado. Ou seja, será que Deus sentaria do meu lado para curtir aquela música? Será que eu me embalaria com aquela música? Então é isto que é eu me sentir um com o Pai. É isso que eu preciso sentir na minha vida, realmente tendo a minha mente conectada com o Pai. Gostar das coisas que Jesus gosta, caminhar nos lugares onde é que Jesus caminha, sentir esses momentos da minha vida. É isso que Ele quer sentir, é isso que está dizendo: Pai, faça isso. Veja que Jesus, quando foi ao Pai, pediu por nós. Mas nós somos o quê? Ingratos, irreverentes, somos todas as coisas, mas o Pai não esqueceu. Então, é isto que Jesus está pedindo. Romanos 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que significam esses gemidos inexprimíveis? Ele está dizendo: meu filho, se tu soubesse que seriedade é viver a vida, como é sério viver a vida. Tu está brincando de viver, tu está brincando com a tua vida, meu filho. Leva a sério, seja um com o Pai, seja um com o Pai, goste das coisas do Pai. Tu não sabe orar, quando tu vai orar, nem isso tu sabe. Então o que está dizendo aqui, nós não sabemos orar como convém, mas eu vou te ensinar a orar, eu vou te ensinar, eu vou falar para ti as palavras, que tu deve ser grato a Deus por isso, filho. João 14, versículo 26, João 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, outra coisa terrível que está acontecendo no mundo é que estão tentando tirar o Espírito Santo da nossa vida. Tem pessoas em nosso meio dizendo que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo não é Deus. Isso eu não sei nem que palavra usar, mas irmãos, aqui diz Deus que eu vos enviarei o Espírito Santo para que eles possam te convencer. Esta é a obra do Espírito Santo, como nós já vimos. Deus faz tudo, o homem é ingrato, e agora vem o Espírito Santo e diz o que? Eu vou te ensinar a viver a vida. E agora o inimigo quer tirar esse Espírito Santo, quer nos abandonar, quer dizer que ele não existe, mas é a obra do Espírito Santo na tua vida e na minha vida, para corações duros, corações ingratos, irreverentes, corações que não estão nem aí com Deus. É o Espírito Santo que te colocou hoje à vontade, para que tu viesse à igreja, para que tu te mantivesse o que? Vivo, ao lado de Deus. Ele está te dando essa oportunidade, Ele é que te mantém. É o Espírito Santo que está te dando esse desejo de estar aqui, quando muitas pessoas já perderam. E aqui ele está dizendo, olha o que diz lá no versículo 26, então: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Veja, está claro aqui na Bíblia, o Jesus estava falando, então dizendo que o Espírito Santo é Jesus. Mas veja bem que lógica tem aqui, o Pai enviará quem? O Espírito
Espírito Santo em meu nome. Jesus está dizendo, senão ele estaria dizendo o quê? O Pai enviará a mim, que sou o Espírito Santo. Não, ele está dizendo o quê? O Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. E ainda diz o quê? E fará lembrar de tudo. Entendeu, irmãzinha que esqueceu? Aí, irmão, viu? Fará lembrar, o Espírito Santo vai lembrar. E muitas pessoas que esqueceram a passagem de João 15, 16, agora vocês não vão esquecer mais, né? O Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Recebereis poder. Os discípulos precisariam de poder. Fiquem um pouquinho aqui, porque vocês precisam de poder. Nós só teremos poder quando nós formos um com Cristo. Um com Cristo. Ele e nós somos um agora. É isso que Jesus está fazendo. Irmãos, para concluir então a mensagem desta manhã, nós resumimos em 3 partes. Presta bem atenção. O que você precisa fazer? Eu lembro de uma vez o pastor Julio Iglesias estava pregando, e daí ele pregou muito bonito. E chegou no final, ele foi se despedir dos irmãos lá, e o meu irmãozinho chegou: pastor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Pode falar, irmão. O senhor pregou muito bonito, falou muito bem, mas o senhor não me falou a solução do problema. Ele contou isso, né? E ele ficou assim: mas como, irmão? Eu falei lá que Jesus, mas eu quero saber detalhadamente o que eu preciso fazer. Então agora você vai anotar na tua Bíblia, também na tua mente, o que tu precisa fazer. O que você precisa fazer na sua vida? Primeira coisa nós encontramos no livro de Mateus. Mateus 16, versículo 24. Jesus te ensina o que tu tem que fazer. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. O que significa tomar a minha cruz? Os meus problemas. Se eu gosto de muitas coisas que Jesus não gosta, se a minha vida não é uma vida como agrada a Deus, eu tenho que fazer o quê? Abandonar. Isto é tomar a cruz e seguir. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer, mas que eu vejo que não é bom fazer isso aí. Desagrada a Deus, mas eu gosto. Mas será que Jesus curte isto? Não, isto é tomar a cruz e seguir. Veja que Paulo, ele tinha um espinho na carne, não tinha? E aquilo atrapalhava a vida dele, mas ele diz o que? Vou continuar. A irmã Ellen White, quando ela estava escrevendo, ela também tinha uma dor, e ela dizia o que? Eu vou continuar. Então é isso que é tomar a cruz. Está doendo, está com problema, está dificuldade, a tua vida não é aquilo que você gostaria, não é aquilo que realmente está escrito na Bíblia que deveria ser. Isso é tomar a cruz e seguir a Jesus, é abandonar essas coisas, mas seguir aquilo. Isso é ser um com Cristo, em todos os sentidos. Então é isso que Jesus está dizendo. Se você quer morar comigo no céu, se você quer morar comigo no céu, faça o quê? Carrega a tua cruz. Jesus está fazendo de tudo para nos levar no céu.
Mas aqueles ingratos, irreverentes, aquelas pessoas que nós já vimos ali, Ele pode levar para o céu? E alguém disse para mim assim: Edson, tu guarda, tu prega essas coisas porque tu tem medo, porque Deus vai te castigar. Tu aprendeu isso aí, te fizeram a tua cabeça quando era pequenininho, e até hoje tu tem isso na tua cabeça. Eu olhei para aquela pessoa e disse o seguinte: não, eu faço isso porque realmente eu acredito nisso. Eu acredito no Espírito Santo. Eu acredito em Deus. Mas tu não vê Deus. Tu não tem evidência nenhuma que Deus exista. Eu acredito pela fé na existência de Deus. E eu quero ser um com Deus. Eu quero fazer as coisas como Deus quer que eu faça. Irmãos, é isso que é tomar a cruz e seguir. Tem muitas coisas que a gente gosta de fazer, mas nem tudo convém a nós fazermos. Então nós temos que selecionar essas coisas. Nós temos que realmente amar a Deus e fazer isso sinceramente. Sinceramente. Segunda coisa, nós já lemos aqui lá em João. Então a primeira coisa é pegar a cruz e seguir a Deus. Segunda coisa, João 14, versículo 16. Eu roguei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, a fim de que seja sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então esse Espírito vai te dar a capacidade de você, lá em João 17, ser um com o Pai. Então a segunda coisa é você acreditar na existência do Espírito Santo, ser grato a Ele e ser um com o Pai. Terceira coisa, então, Mateus 13, versículo 13. Por isso lhes falo por palavras, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. Então a terceira coisa muito importante que nós precisamos fazer é ouvir e entender, é ver e entender o que está sendo visto, porque talvez muitos estejam escutando essa mensagem, mas não estão entendendo essa mensagem, ou talvez não queiram entender. E Jesus está dizendo aqui, eu falo em parábolas, eu estou ensinando vocês, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e não entendem. E estava falando para os próprios seus aqui, né? Então talvez a situação nossa hoje é esta. Eu quero concluir dizendo isso. Você precisa pegar a sua cruz e estar junto com Cristo. Deixar com que o Espírito Santo, é uma ofensa, é um pecado contra o Espírito Santo dizer que ele não existe. Ele está junto contigo, Ele está ao teu lado, Ele está te orientando, Ele está te motivando. Ele foi enviado pelo Pai em nome de Jesus. Ele que está fazendo isso, esse milagre na sua vida. Entenda isso, entenda essa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de salvação para a sua vida, para a minha vida, para que você tenha vida realmente ao lado de Cristo. É isso que Ele quer fazer, esse grande milagre. E quando isto acontecer, o Espírito Santo vai dar o que para nós? Poder. Ele vai nos dar poder para que nós saiamos. Irmãos, esta mensagem agora é para nós, mas esta mensagem que eu estou pregando nessa manhã é mais necessária para quem? Para as pessoas, para os nossos amigos, nossos vizinhos,
é isso que você tem que fazer também. Ir lá e mostrar esses textos, essas passagens, e falar para eles que eles também precisam dessas três coisas, porque o mundo está no final e nós somos os porta-voz. E Jesus disse ali: Pai, eu não quero que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Mas, Pai, que eles vivam como um comigo, Pai, e contigo, para que eles tenham o quê? Poder para pregar essa mensagem. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar a nossa vida, e que Deus possa conduzir cada vez mais nesse caminho rumo à vida eterna. Amém?